Olá, doutoras e doutores, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Lawcast, onde transformamos desafios jurídicos em sucesso. E hoje nós recebemos aqui o Dr. Edilton, vice-presidente da subseção Penha de França. Doutor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Lawcast. Poxa, Felipe, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, conhecer a toda a sua equipe. Uma honra e uma alegria, muito bom estar aqui com vocês. Conte conosco para o que for necessário. Doutor, me fala um pouquinho desses últimos 3 anos como vice-presidente na OAB Penha de França. Quais foram os maiores desafios que o senhor teve nesse período? Olha, Felipe, a nossa caminhada na OAB Penha é uma caminhada muito exitosa, né? Obviamente existem desafios a todo instante, né? Então nós temos uma diretoria muito coesa, né? Uma equipe muito dedicada ao trabalho, né? Então, obviamente, nós somos conduzidos ali pelo nosso presidente, o Dr. Marcelo Paiva, né? E temos os demais integrantes da nossa diretoria que são muito atuantes, né? Dr. Kleber Moreira, nosso secretário já esteve aqui, doutora Rúbia Neves e doutora Anália, que são pessoas incríveis e que estão afetas aí a nós todos juntos a transpor todos os obstáculos, né? Mas os maiores obstáculos são sempre as dúvidas, né? E os desafios que os próprios advogados, principalmente os novos, que vêm até nós, né? Então eles chegam sempre com muita dúvida, né? O pessoal se forma porque a graduação ela nos dá a tecnicidade, então ela nos ensina um pouquinho, não muito, né? Ela nos ensina um pouquinho sobre as técnicas jurídicas, cada um determinada nas suas respectivas áreas. Então, a área do direito penal, a área do direito trabalhista, direito de família e assim por diante. Mas a faculdade não nos ensina a empreender, né? Então, nós temos muitos advogados que querem empreender, mas não sabem como fazer. E esses são os maiores desafios nossos, enquanto instituição, de levar conhecimento, de fomentar conhecimento aos nossos inscritos, né? Então, a gente tem se proposto muito, e por isso que eu digo que é uma trajetória muito exitosa, porque a gente se propôs a levar muito conhecimento a todo esse público. Detalhe importante, tá? Todo esse conhecimento que a gente leva especialistas, a gente leva professores, palestrantes renomados, muitas das vezes gratuitamente, sem cobrar um centavo do nosso inscrito. Então, eles vão falar das mais diversas áreas do direito, né? Então, tivemos desde palestras, né? Palestras de 1 hora, palestras de 1h30, até congressos com figuras renomadíssimas, né? Então, desde advogados, advogadas, juízes de direito, desembargadores. Então, pessoas que, de fato, já estão na área há muito tempo, que têm uma sólida experiência e que vão lá gratuitamente levar seus conhecimentos aos nossos inscritos. Então, é o que a gente sempre fala, né? A nossa missão institucional é levar conhecimento, né? Transformar o advogado e a advogada recém-formada. Claro, enquanto instituição, a gente não pode apenas focar no jovem advogado, mas é eles que têm as maiores dificuldades. Então, quando você fala em desafio, a primeira coisa que eu associo são os jovens advogados. Porque os advogados que já têm uma carreira, eles já estão mais consolidados, já estão mais tranquilos, já têm os seus próprios escritórios, né? E os jovens não, estão começando e a gente tem levado muito conhecimento. Isso, para nós, é muito satisfatório, porque a gente vê a entrega dos palestrantes, dos professores e o recebimento e o acolhimento por parte desses jovens advogados. Então, se eu pudesse elencar, acho que esse seria o maior desafio, que é transformar a vida desses jovens profissionais, né, levando muito conhecimento, inclusive de empreendedorismo, que é uma vertente hoje muito importante para o mercado de trabalho. E como que surgiu a ideia de entrar na diretoria da subseção? Sempre foi um sonho ou acabou acontecendo? Na verdade, nunca passou pela minha cabeça, Felipe, né? Eu venho do mundo empresarial, né, onde não tinha tempo para nada. E aí, em determinado momento da minha vida profissional, eu passei a ingressar, eu fui convidado a ingressar ao nosso Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Né? O Tribunal de Ética, naquela época,
Já posso dizer que eu estou já um jovem experiente, já não sou tão jovem, assim, tão novo na carreira. Esse ano eu completo 20 anos de profissão. Em determinado momento, eu fui convidado a compor o quadro de relatores, conselheiros do Tribunal de Ética e Disciplina. O que é o Tribunal de Ética? É um órgão da OAB onde julga advogados e advogadas que cometeram infração ou infrações éticas, né? Ou seja, o advogado que errou ou a advogada que errou, e ali ele vai ser condenado ou vai ser absolvido. É um tribunal que não é muito bem visto por alguns advogados, né? Porque eles acabam classificando que o tribunal ele está ali para condenar, e na verdade não é essa a função, né? O tribunal está ali para proteger, para salvaguardar aqueles que prezam pela ética, pela disciplina, pela boa conduta. E ali, desenvolvendo aquele trabalho, Felipe, fui ali integrante da turma de ética da OAB São Paulo por 5 anos. E aí, nesse período, me surgiu um convite, né, do Dr. Marcelo Paiva, que é meu amigo, que é o nosso presidente atual, para compor, então, a sua diretoria. Na época, ele era vice-presidente, e aí ele me convidou para ser vice-presidente. Então, ele seria, né, ganhando as eleições, ele seria alçado a presidente, e aí eu, respectivamente, o vice dele. E estamos nessa caminhada, esse ano completamos 9 anos, 3 mandatos, né? Então, não foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, né? Mas foi uma coisa que surgiu ao longo da minha vida profissional, seja enquanto advogado e depois como relator, né, e julgador de uma das turmas do Tribunal de Ética, a qual eu falo que todo advogado deveria ter essa oportunidade, porque é um conhecimento incrível. É o que eu falo para os meus alunos. É uma linha muito tênue entre você fazer o certo e fazer o errado. Por isso que é importante o advogado ele estudar. Ah, mas ele estuda direito do trabalho, direito de família, direito criminal. E por que não estudar a base, que é o que a gente chama do Estatuto da Advocacia e o Código de Ética? E muitos se esquecem, né? Mas foi estudando basicamente o Estatuto que eu aprendi muito. E aí comecei a proferir palestras, fui convidado então a também ser professor. Então, de uma oportunidade que a vida me deu, né, acabaram abrindo-se outras portas. Então, passei a ser docente, passei também a trabalhar em outros ramos da advocacia, tudo por conta dessa oportunidade e, inclusive, ocupar hoje o cargo de vice-presidente da OAB Penha de França. E o Tribunal de Ética, ele analisa várias circunstâncias, como, por exemplo, de um marketing jurídico mal feito, até mesmo a questão de ostentação, de algo ilegal da parte do advogado com o cliente, ele engloba todas essas questões? Sim, sim. Toda a conduta que envolve, que está disposta no nosso código de ética, né? E aí a gente fala de exercício da atividade profissional, efetivamente, o que é advocacia, porque hoje muitos advogados, né? Infelizmente, eles rompem essa barreira, né? O exercício profissional da advocacia, ele deve ser exercido na sua integralidade. E aí o Código de Ética dispõe, o Estatuto da Advocacia dispõe a proibição, então, de você advogar no mesmo escritório e, ao mesmo tempo, você ser um corretor de imóveis. Então, ou seja, você está misturando atividades distintas com a advocacia. Então, ele vai desde o exercício profissional da sua função até como posturas, então, de publicidade. O advogado que não sabe fazer uma publicidade. E aí eu já começo, né? O advogado que sabe que pode, ele precisa estudar para entender os limites. Mas a gente enfrenta também um público muito grande que ele sequer sabe que pode fazer publicidade, né? Então você tem, desse mesmo rio, você tem dois lados. Um lado que sabe que pode, mas muitas das vezes não observa os limites. E o outro lado desse rio que sequer sabe da possibilidade de fazer uma publicidade. Além disso, você também tem a forma de cobrança de honorários, né? O advogado ele não pode cobrar os honorários com base na sua cabeça. Existe uma tabela que regulamenta, né, a precificação. Então, o advogado tem que estar antenado. E aí isso me traz a curiosidade, Felipe, de que quando eu comecei no Tribunal de Ética, o primeiro caso que me foi colocado para julgamento foi de um advogado que cobrou os honorários abaixo da tabela da OAB. E aí eu, na minha função, tinha que julgá-lo junto com meus pares na época.
E a minha decisão foi por condená-lo. Porque se eu não condenasse, eu poderia ser condenado no tribunal. Eu estaria cometendo uma infração disciplinar. E me lembro daquela ocasião super constrangedora para mim. Eu acompanhado com mais 3 advogados, né? Na mesa de julgamento, na sessão de julgamento. E me lembro que ao terminar de fazer a leitura do meu voto, né? Condenando por ter cobrado honorários abaixo da tabela. E aí o presidente da mesa abriu a oportunidade para ele fazer a sustentação oral, né? Que é a oportunidade dele fazer a sua defesa de forma verbal. E ele começou a chorar. Né? Então, é também mais uma das condutas que é analisada e apreciada pelo Código de Ética e julgada pelo tribunal quando provocado para isso. Né? Então, o tribunal ele tem múltiplas facetas para análise da conduta profissional. Sendo, resumindo a finalidade e a função do Tribunal de Ética e Disciplina das OABs, ele vai sempre verificar a conduta do profissional. Então, seja no exercício da sua profissão, seja na cobrança dos seus honorários, na prática da sua publicidade. Hoje, o que eu mais vejo, Felipe, é engraçado, porque eu tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais que são ex-alunos. Então, e tudo que a gente falava nas aulas, muitas vezes a gente vê que eles fazem exatamente ao contrário. Né? Então, por exemplo, um exemplo muito clássico é o advogado que não pode colocar nas suas redes sociais decisões judiciais com resultados que lhe sejam favoráveis, né? Porque ninguém posta uma decisão que lhe seja desfavorável. E aí eles postam as decisões e a gente fica perplexo, né, com isso, vendo o colega, né, o seu ex-aluno postando ali uma decisão. Olha, e é sempre assim, né? Olha, mais uma decisão favorável que o nosso escritório... Desculpa, que o nosso escritório obteve. Mas a OAB não permite isso. Por que não permite? Porque isso favorece a uma captação indevida de clientela. Né? Então, você coloca ali um resultado, ele dá a conotação. Para quem não sabe o que é direito, para quem não sabe como que é a advocacia, a leitura que um público estranho a isso, ele fala, nossa, esse escritório é bom mesmo. Então, eu vou contratar porque ele ganha todas. Então... não pode. Então, o tribunal ele faz essa leitura geral, né? Sempre, repito, de forma provocada. Então, o tribunal é provocado para fazer essas análises, né? Então, é uma análise sempre identificada, quem é o profissional, e aí começa a investigar a vida dele, né? De uma forma para tentar livrá-lo ou condená-lo se eventualmente ele praticou alguma infração disciplinar. Nossa, eu não fazia ideia que não era permitido. Porque o que eu mais vejo no meu Instagram é essas publicações. Pois é. Eu tô aqui pensando... Porque realmente ninguém vai postar quando perde. Porque poderia até trazer, quando a perda do processo, mostrar o que aconteceu, como foi, trazer uma história, um case. Mas geralmente é só quando ganha. E eu vejo quase que diariamente. E como que é feito essa análise? Primeiro que tem uma denúncia, não tem uma comissão que fica analisando perfis. É uma denúncia. Surge de uma denúncia e vocês analisam. Primeiro, eu toquei nesse assunto porque de fato é muito recorrente. Eu confesso que é o que eu mais vejo hoje nas minhas redes sociais, né? Seja de ex-alunos ou seja de colegas, né? Porque a gente tem muitos colegas, por conta do cargo institucional que temos, que nos seguem. Então a gente vê colegas, né? Fazendo essa prática. E a gente fica, né? Só de pensar, você fica arrepiado, né? Porque não pode. E aí, a tua pergunta até esqueci, desculpa. Sobre a questão de como que é feita essa análise. Ah, sim. Se alguém tem que denunciar. Sim. A partir do provimento, nós temos um provimento novo, né? Um provimento 205 de 2021. É novo, né? Já tem aí 3 anos, mas ele ainda é considerado novo, porque o nosso antigo provimento que dispunha sobre marketing, ele era muito antigo, de 1994. Nós sequer tínhamos internet, sequer tínhamos redes sociais, né? E aí ficamos muito tempo travados. E essa é a crítica de muitos advogados. Críticas com propriedade, porque a gente precisa evoluir, né? Como profissionais, como cidadãos. E aí, o provimento 205 de 2021, gosto de deixar muito claro, ele trouxe muitas possibilidades para o advogado poder fazer essa publicidade. E, ao mesmo tempo que ele trouxe a possibilidade de fazer essa publicidade, ele traz ali expressamente a possibilidade da OAB ter uma comissão de fiscalização.
Então, quando surgiu o provimento que a gente começou a falar isso, seja nas aulas ou seja em palestras, né? Os advogados torciam o nariz, falavam, não, isso não vai acontecer. E de fato está acontecendo. Então, as OABs criaram uma comissão de fiscalização, onde ela analisa, então, ali a conduta. E se de fato tiver caracterizada uma infração ao código, ali sim, então, inicia-se uma denúncia. Essa denúncia tem que ser... Não se admite denúncia anônima. Ela precisa ser uma denúncia identificada, né? E aí começa-se, então, inicia-se um processo de análise. A conduta do advogado ou da advogada feriu o código de ética? Se tiver documentos... E hoje é tudo... A gente vive num mundo globalizado, onde na maior parte do tempo, tudo que a gente faz está documentado. Tá tudo, né, nas nossas redes sociais, tá no WhatsApp. Antigamente você tinha dificuldade de provas. Hoje, pelo contrário, nós temos a facilidade. Então hoje basta acessar o perfil do profissional que está sendo investigado para saber se ele postou ali uma decisão que não podia, para saber se ele fez uma postura, seja onde for, enquanto profissional, que também não é admitida. Então hoje está muito mais fácil essa investigação. Então a fiscalização hoje... A comissão faz, não precisa necessariamente ser uma fiscalização, tá? Pela comissão específica. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Então, por exemplo, eu enquanto profissional, como advogado, eu vi que tem um advogado ali que ele pratica atos de advocacia e ao mesmo tempo ele pratica atos de corretor de imóveis, ou então contadores, porque nós temos muitos colegas que também são contadores. E é importante deixar claro uma coisa. O Estatuto, o Código de Ética, ele não proíbe que nós tenhamos mais de uma profissão. Então, eu posso ser advogado, posso ser corretor de imóveis, eu posso ser contador. Mas o exercício dessa profissão não pode se dar no mesmo local. Sob pena de você captar uma clientela de forma indevida, em detrimento de um escritório de advocacia que está ali. Exclusivo, só pratica atos de advocacia. Então essa é a preocupação do Código de Ética e do Estatuto, né? Então qualquer pessoa pode, né, ao constatar uma ilegalidade, ela pode fazer uma denúncia na OAB, para a OAB então iniciar esse processo, além, claro, das autoridades. Juízes verificam muito isso, né? Então, de repente você está numa audiência, o juiz verifica que o advogado está cometendo uma ilegalidade, e o que ele faz? O juiz ele não tem muito segredo, já está com a caneta na mão, ele manda um ofício para a OAB e fala, OAB, investiga aqui o doutor Edilton, porque o doutor Edilton cometeu uma ilegalidade assim na audiência no dia tal, assim, assado, né? E além, então, da denúncia das autoridades, você tem a comissão também trazida pelo provimento 205. E nessa questão específica, uma curiosidade, tem uma penalidade certa ou pode variar? Nós temos hoje 4 tipos de penalidades previstas. Censura, suspensão do advogado, então suspende por um período. A exclusão, que é de fato quando o advogado sai dos quadros da OAB, né? É difícil que isso aconteça, existe um quórum específico para isso, mas está prevista. E aí é onde eu falo, aí vem a pior de todas, que é a multa. Porque ela mexe no bolso, né? Então, eu sempre brinquei muito com isso, né? A multa, muitas das vezes, ela é a pior penalidade, né? Porque a OAB tem ali a possibilidade de trazer uma multa equivalente até 10 vezes o valor da sua anuidade. Então, não é uma multa barata, né? Então, muitas das vezes, dói mais o advogado ter que pagar uma multa do que, de fato, ficar suspenso, né? Então, são esses 4 tipos de penalidades que existem no Estatuto da Advocacia. E essa penalidade, ela serve tanto para essa questão de publicar um processo que teve causa ganha, como uma questão de utilizar as redes sociais de forma errada, e até mesmo essa questão que eu vejo muito, uma polêmica em torno dessa questão de ostentação nas redes sociais. Então, é a mesma penalidade? Não, ela varia. Ah, perfeito. Tá? Então, assim, o próprio Estatuto, nós temos ali o artigo famoso, e tão temido artigo 34 do Estatuto, que ele traz ali um rol, né, de condutas que são proibidas. E ali ele classifica. Olha, a penalidade de 1 a 15 é censura, do 16 a tal outro artigo a 25 é suspensão, as outras exclusão. E aí sim, mediante essa, você precisa interpretar a conduta do advogado
e associar com o que está no artigo 34 do Estatuto ou artigo 2º do Código de Ética, né? Então, assim, varia, né? Cada conduta, ela tem uma tipificação. Eu acho que após a pandemia, deve ter aumentado de uma forma bem exponencial a quantidade de advogados que começaram a divulgar seus bens, a vida de luxo que possuem no Instagram, Facebook, entre outros. O senhor também tem notado esse aumento de fiscalização sobre essa questão? Que gerou muita polêmica uma época. Sim, sim. Se poderia, se não poderia, Gerou, por quê? eu vou falar pra você aqui assim, como eu convivo nesse meio, então eu vou dizer pra você, gerou e continua gerando, né? Porque ele trouxe ali no provimento a questão da proibição de ostentação, né? É uma questão muito subjetiva. Não é tão simples quanto parece, né? Então, nesse aspecto, eu acredito que a OAB ela tenha falhado, né? O que quer se preservar? É que aqueles que tenham mais dinheiro ou mais potencial financeiro se prevaleça sobre aqueles que não têm. Eu acho que o intuito do Conselho Federal da OAB é maravilhoso, né? Você tem que dar resguardadas as determinadas situações para isso. Você não pode, de fato, colocar ali todo o seu patrimônio como forma de exposição para você captar clientela. Isso eu acho, de fato, um problema. Há quem não ache, e tá tudo bem. Só que o estatuto fala de ostentação. Então, assim, Felipe, eu vejo, sim, uma certa atuação, claro, tímida, né? Pode até aumentar, melhorar, né? Mas o objetivo, de fato, não é apenas condenar. É você, de fato, levar conhecimento a todo esse público. Hoje fala-se mais de 1,5 milhão de advogados, né? Das condutas que podem e não podem. O que, de fato, é aviltante é você colocar ali, se eventualmente você tem o seu jato, o seu avião, e você coloca como fundo da sua imagem, dizendo, né, a advocacia me proporcionou um avião, ou me proporcionou uma ilha paradisíaca. Existem colegas que fazem isso. E tá tudo. E assim, o fato deles terem dinheiro tá tudo bem. Todo mundo, vivemos uma sociedade capitalista, não sejamos hipócritas. Mas você não pode, de fato, induzir uma parcela da sociedade a acreditar que pelo fato de você ter muito dinheiro, que você, de fato, é um ótimo profissional, que você é um bom profissional. Porque nem sempre é por aí que as coisas funcionam, né? Então, é uma questão subjetiva, mas acho que super importante. Continua, sim, tendo fiscalização, continua, sim, tendo algumas denúncias e continuam também tendo advogados que continuam fazendo assim. E aí é o que eu sempre falo, né? Você tem, no mínimo, 2 perfis de profissionais. Você tem um advogado e advogada que de manhã ele levanta e faz a sua caminhada na calçada, porque ele tem medo de ser atropelado, sofrer algum acidente. Como você tem outro advogado, uma pessoa normal, que ela faz a sua caminhada no meio da rua, né? E de profissionais também. Então você tem aquele profissional com um perfil mais arrojado, que não tem medo de nada, e você tem aquele outro mais cauteloso. Eu gosto muito da cautela. Vamos analisar? Vamos pensar? Deixa eu ver o que o estatuto me fala sobre isso, né? Então, se não pode, se está lá descrito que não pode fazer ostentação, eu sou do time que não faça ostentação. Até porque, né, eu acho que é uma questão tão fútil. Não acho que você colocar os seus bens materiais como premissa para uma captação de clientela, para você convencer alguém a comprar o teu produto, seja a maior, né, o bem maior a ser vendido. Então, eu sou contra, eu tenho uma opinião contra, então, de fato, eu acho que o advogado tem que ser, sim, tem que ser discreto. Ele tem que ser moderado na sua forma de atuação. Claro, todos precisamos sobreviver e vender o nosso produto, mas de forma ética. É que eu acho também esse crescimento da ostentação talvez tenha ligação com o crescimento dos influencers, né, que vendem cursos para advogados. E eu acredito que é uma forma boa de seduzir, né? Você, às vezes, como é muito subjetivo, talvez se eu postar um stories entrando em uma Ferrari, eu não tô falando nada, mas eu tô entrando na Ferrari. Automaticamente falo, nossa, o Dr. Edilton, ele ganhou muito dinheiro na advocacia. Bem sucedido. Por que ele ganha muito dinheiro? Ruim ele não é, então deve ser muito bom. Exato. Pô, eu quero comprar esse curso, porque eu também quero ser muito bom. Eu também quero ter essa Ferrari futuramente. E aí, como essa pessoa
não tentou vender nada, às vezes não escreveu nada, só passou um stories da Ferrari, entra na subjetividade e a fiscalização passa despercebido, né? Sim. E é muito importante a questão da fiscalização, porque é que nem o senhor mencionou no início. Tem muitos advogados que postam resultados ali de processos, porém, eu acredito que uma boa parte, se não for a maioria, nem sabe se pode ou não postar. Eu acho que como vê bastante, fala, vou postar também. Tá todo mundo fazendo, vou acabar postando. Exato. Em algum momento ali da... Mas você sabe o que é curioso? Desculpa te interromper. Claro. Porque, assim, esse tema que nós estamos discutindo aqui, nesse momento, é um tema que necessariamente o advogado precisa se debruçar antes de ser advogado. Então, assim, ele não pode falar assim, eu não sabia. Por quê? Porque ele já estudou, ele se debruçou, a não ser que seja um advogado aí de 30, 40 anos que, de fato, naquela época nem existia o exame de ordem da forma que é hoje. Mas os advogados, como eu te disse, eu completo esse ano 20 anos. Desde que eu me lembre, como bacharel em direito, como bacharelando na época, o exame de ordem já existia. Então vamos admitir que o exame de ordem já existe há 25, 30 anos. Todo mundo, para poder passar pelo exame de ordem, precisa estudar essa matéria, que é fundamental. Então você não tem como falar assim, eu desconhecia. A não ser que, de fato, você passou por uma sorte grande, né? Você chutou todas as questões lá e você acertou o mínimo que a OAB exige. Mas, de outro lado, para você passar no exame de ordem, você precisa estudar essa matéria. Assim como você estuda família, você estuda direito civil, você estuda direito penal, estuda direito tributário, você também tem que estudar ética profissional. E aí ética envolve tudo aquilo que nós falamos no início, né? Então, não dá para você alegar... O advogado sabe que ele não pode alegar desconhecimento, né, de matéria para se eximir de uma eventual responsabilidade. E aí no campo de ética profissional, muito menos. Porque é uma matéria obrigatória cujo peso é um dos mais importantes no exame de ordem. Então, assim, é muito esquisito. Ok, eu não sabia, ou então, eu fiz de forma excessiva. De fato, eu sabia, mas... Agora, falar que não sabia, não cabe isso na discussão. Porque é uma premissa que ele saiba para passar no exame de ordem. E uma dúvida. No momento que ele está estudando por conta dessa matéria, neste momento ele tem acesso ao estatuto? Ou... Total. O estatuto é uma lei. É uma lei federal, o estatuto, né? Ele ganhou esse nome, mas... O estudante, a partir do momento que ele ingressa... Eu me lembro que lá atrás, quando eu estava na graduação, eu me lembro que eu recebi um livreto pequeno da OAB, que a OAB fazia campanhas nas faculdades. Ela entregava gratuitamente um livreto que ali dentro tinha o estatuto e o código de ética. Então, e claro, quando você já está ali respirando aquele mundo, é natural. Todo mundo fala, mas o estatuto, né? E o código de ética. Então... O acesso é muito fácil. Na minha época, que não existia internet, né? Então, você entregava livretos, a OAB entregava gratuitamente. Ou então, esse livreto desatualizou, porque a legislação se desatualiza muito fácil. Falávamos isso há pouco. Você poderia comprar na livraria, nas antigas Saraivas que tinham, nas outras e tantas livrarias que existiam. Então, era livre, era um livro normal. Só que de leitura obrigatória para todos os alunos. Claro que é uma matéria que não é tratada no início da graduação. Geralmente as faculdades deixam para o último ano, até pelo peso dela, como estou te falando. Ela tem um peso relevantíssimo e capacita o aluno para ele enfrentar o exame de ordem. Então, hoje está muito mais fácil. Hoje você jogar aqui, você joga aqui no Google, se você colocar Estatuto da Advocacia, a lei vai sair na sua tela atualizadíssima. Do jeito que ela é. Não quero jogar no Google. Se você entrar em qualquer site da OAB, qualquer OAB, OAB São Paulo, OAB Minas Gerais, OAB Nacional, tem o estatuto lá disponível de graça para a gente poder estudar. Então, não dá para dizer, eu não tenho acesso ao estatuto. Com certeza. E falando de marketing jurídico, qual que é a recomendação que o senhor daria para quem pretende, neste momento, fazer conteúdos no Instagram, no Facebook, redes sociais? É o correto colocar o número da OAB no perfil, em cada publicação? Como que funciona? Então, Felipe, assim, o marketing jurídico, né? Primeiro a gente tem que desmistificar. Primeira coisa, a advogada não pode fazer
marketing. Mentira. Pode. O advogado pode e deve. Aliás, a gente não é mais a mesma sociedade de 20 anos atrás. Né? Quando eu comecei, o marketing, ele existia, era possível, limitado, mas existiam outras formas. Agora, com o marketing digital, né, pós-pandemia, vivemos essa era atualmente, o advogado precisa, se ele quer de fato, se ele está no mundo de empreender, de sair da sua zona de conforto, ele não quer, eu não quero carreiras jurídicas, eu não quero ser juiz, eu não quero ser delegado, e ele resolveu empreender, ele vai precisar estudar o marketing jurídico. E é outra coisa que tem fácil acesso também no site da OAB, na legislação. Agora, uma dica importante para os advogados, primeiro, é se dispor a fazer. E é muito simples, Felipe. A OAB fala, o marketing ele deve ter a finalidade informativa, né? Então, quando ele fala informativa, basta você pegar, você abrir a tela do seu celular com um vídeo para você poder, de fato, falar sobre algum direito que existe. Seja qual for. O advogado que quer seguir na área do INSS. Você que completou 62 anos, você consegue se aposentar cumprindo os requisitos A, B, C e D. Ponto. Acabou. Então, primeiro, precisa se dispor a fazer, né? E dizer quais são os direitos. E isso não é captação de clientela. Você está ali expondo. Aliás, o estatuto fala, né? Que o advogado ele precisa levar conhecimento à sociedade, né? Para que a sociedade, então, tome conhecimento. A sociedade não é como nós. Nós somos estudantes a vida toda de legislação. Então, nós sabemos quais são os nossos direitos. Mas a sociedade não fica debruçada na legislação. Então, essa é uma situação que o advogado precisa se dispor. Ele precisa fazer a informação. Tem que ser os pilares da publicidade e do marketing. Ele tem que ser um marketing informativo, discreto e moderado. É exatamente assim que está no estatuto. O advogado pode fazer publicidade moderada, discreta e informativa. Então você vê que os princípios eles são muito fechados, né? Num conceito muito, muito restritivo. Olha, você pode, mas desde que seja... Para quê? Para que você não ultrapasse algumas fronteiras que o próprio estatuto estabelece. Então, precisa fazer, pode fazer. Não precisa, num post, você não precisa colocar sua OAB. Basta você fazer um conteúdo informativo, né? Essa é a dificuldade dos advogados. Então, a gente hoje no escritório, a gente faz... É muito comum você ter aqueles folders, né? Aquelas artes que hoje não dá muito engajamento isso, mas você faz ali um direito. Olha, você sabia que você tem direito a tal situação? E você põe lá. É uma imagem. Só que aí os vídeos têm um alcance muito melhor. Né? Então você faz um vídeo, você fala e aquilo ganha uma repercussão enorme. Né? O que é o preconceito que a gente vê? É o advogado que fala assim, eu não vou usar redes sociais para dançar. Não, e nem pode. Né? Você não pode fazer um conteúdo ali se expondo a uma situação vexatória, esse tipo de coisa. Né? Então a OAB não quer isso. Mas você pode sim fazer um conteúdo disseminando direitos, disseminando informações jurídicas. E acredito que é uma grande ferramenta que o advogado tem nesse cenário, né? Não só grande, como excelente oportunidade, essencial. Né? Essencial. A gente saiu daquele tempo que a gente visitava, né, na porta do outro. Não é mais assim. Hoje você se expõe na internet. Né? Então, por isso que eu falo, é o desafio de empreender. Existem muitos casos de pessoas que se passam por advogados também e acabam caindo ali na questão da ética e essa análise processual? Existe sim, Felipe, né? Profissionais que se passam por advogados e não são. O que tem que ficar claro? A OAB, o Tribunal de Ética, aquele órgão que eu compunha no início, ele não tem a competência para poder julgar esse tipo de pessoas, porque eles não são inscritos. A delimitação do tribunal é julgar aqueles que são inscritos. Então, a partir do momento que eles não são inscritos, essas pessoas que estão exercendo a advocacia sem serem advogados estão incorrendo numa contravenção penal. E aí o campo de atuação de punição sai do campo da OAB para ir para o campo da justiça. Então, campo penal, inclusive. Então, ele sim,
praticou um ato de advocacia sem ser advogado, será punido ali pela autoridade policial, pelo juiz de direito. Você acredita que hoje, atualmente, para ter uma sociedade de advogados, não pode ter no quadro societário sócios que não são advogados? Exatamente. Você acredita que em algum momento isso pode mudar, ocorrer alguma mudança? Porque o que eu vejo hoje, e infelizmente ou felizmente, não tem como a OAB fiscalizar, porque é algo muito discreto. Mas eu tenho visto um crescente aumento de sociedades que têm sócios que não são advogados dentro da sociedade, só que, obviamente, que contrato de gaveta, não oficialmente. Sim. Olha... Já viu esses casos? Já vi, já julgamos, inclusive, na OAB, né? Sociedades de advogado, elas são exclusivas entre advogados e para advogados. O estatuto é claro nesse sentido. As sociedades são exclusivas. Então, eu só posso ter sociedade de advogado com advogado, ou advogado com advogada. Não posso ter sociedade com outra. Se eu quero ter um escritório de advocacia, não admite-se, então, ter sócios que não sejam advogados. Então, essa é a primeira premissa. Na época do tribunal, peguei-se em alguns casos que isso existia. E isso dava uma tremenda confusão e problema para a sociedade. Como que acontece? Na maioria das vezes, você já bem disse, tudo debaixo dos panos, tudo contrato de gaveta. Mas na hora que um briga com o outro, primeira coisa, vai lá e denuncia. E aí a penalidade para a sociedade e para o advogado. Porque aí a responsabilidade seja da sociedade enquanto entidade jurídica e a responsabilidade disciplinar também para os seus sócios. Então, se você tem ali 2 sócios advogados e mais um que não é, os 2 sócios que são advogados vão responder no Tribunal de Ética também. Então, e ficam sujeitos àquelas penalidades que eu falei para você. Podem ser suspensos, podem, dependendo da situação e da quantidade de vezes que isso aconteceu, eles podem ser excluídos. Além de pagar a multa, né? Que é onde eu falo que é onde dói mais. O escorpião do bolso. Então, isso de fato, a OAB não quer que isso aconteça. Né? Então, para você ser sócio, obrigatoriamente, o requisito tem que ser advogado. E não é só ser bacharel, tá, Felipe? Tem que tomar cuidado, porque a gente brinca, né? Eu sou advogado com carteira da OAB e tudo. As pessoas não sabem. Para você ser advogado ou advogada, você tem necessariamente passa pelo curso de bacharelado em direito. Se formou, já é advogado? Não. Para você ser advogado ou advogada, você precisa se submeter ao exame da OAB. Se submeter e ser aprovado. Foi aprovado, cumpriu todos os requisitos do estatuto, porque tem requisitos ainda. Não é simples assim. Você tem que ter capacidade civil, você tem que ter idoneidade moral. A OAB pode te barrar. O fato de você ter uma condenação judicial, por exemplo, uma condenação penal. Então, o exemplo que a gente sempre brinca com o aluno em sala de aula. Você foi aprovado no exame de ordem. Você passou lá no exame, que é o tão temido o exame. Porém, você tem uma condenação penal cuja que você não cumpriu. Está pendente de cumprimento. Então, você esbarra no requisito que chamamos de idoneidade moral. Logo, você não vai poder ser advogado. Então, veja, a gente estava falando de sociedade. O advogado ele precisa, né, fazer sociedade com quem é advogado. E não estando como sócio efetivo ali, né? Você estando num contrato, numa égide de um contrato de gaveta, você está sujeito ali. Primeiro, os advogados vão responder isso no campo do Tribunal de Ética e o advogado que não é, ele vai responder, né, por algumas contravenções penais ou até mesmo um ilícito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso não é permitido pelo Estatuto da Advocacia. Hoje, o senhor acredita que faça sentido o advogado sair ali da pessoa física e constituir uma sociedade de advogados? Total, Felipe. Hoje eu costumo dizer que a partir do momento que houve a criação da sociedade unipessoal, sou um pouco contra essa denominação, tá? Mas desde 2017, quando o estatuto foi alterado e criou aí outro tipo de sociedade, né? Isso deu um avanço muito grande, tirando muitos profissionais da informalidade. Né? Então, ou seja, você tinha advogados que ou eles estavam inseridos numa sociedade como de fato sócios, né? Porque sociedade, no conceito antigo, então só vamos retroagir um pouquinho para todo mundo entender. Antes de 2017, você tinha então
a figura do advogado como profissional autônomo, onde ele estava sujeito ali a uma tributação de 27%, que é o imposto de renda, ou então existiam as sociedades de advogados. E as sociedades, então, é aquela que é o conjunto de 2 ou mais sócios. Foi assim que nós saímos dos bancos das faculdades e aprendemos. E aí, em 2017, cria-se, então, a figura de que um advogado ele pode criar sua pessoa jurídica, denominada, então, como sociedade unipessoal, né? Então, muitos advogados que estavam sob essa tributação pesadíssima, né, no seu imposto de renda, nos seus rendimentos de 27% ou 27,5%, eles podem, com a criação da sua sociedade unipessoal, reduzir essa carga tributária. Reduz de 27,5% para o início, que é 4,5%, que é uma tabela específica da Receita, você sabe melhor do que isso, né? Então, é um avanço muito grande e é onde a gente, como instituição, como, né, vice-presidente da OAB, a gente fomenta muito isso ao advogado. Olha, doutor, tá pesado, doutor Edilton, tá pesada a minha carga tributária. Vamos analisar, você tem uma sociedade... Não, eu não tenho. Mas o que é uma sociedade unipessoal? Então você percebe que o próprio advogado desconhece essa figura que veio para facilitar. Então você tem, primeiro, esse tipo de profissional, que ele já é sócio e paga uma carga tributária altíssima, e ele pode reduzir isso se inserindo, né, no Simples Nacional, nesse regime de tributação. E o advogado que, de fato, era autônomo, pessoa física, sob uma égide, uma legislação absolutamente pesada, que ele pode se inserir como um sócio na sua única sociedade. Qual que é o benefício? Então, primeira coisa, a redução da carga tributária. E não só a carga tributária, mas também ele pode transformar, se ele de fato é um advogado sozinho, né, ele vai transformar aquele seu escritório, ele transforma numa verdadeira empresa. Porque ele passa a ter um CNPJ, pode passar a emitir nota fiscal. Então, tudo que o seu cliente quer. Ah, doutor, eu preciso de uma nota fiscal. Se eu sou um autônomo, eu não tenho como emitir essa nota fiscal. Você emite lá, no máximo, um recibo, nem uso mais, está esquecendo, um RPA. Ah, não, agora eu mesmo sendo sozinho, mas eu inscrito na Receita Federal, inscrito na OAB, tá bom? Essa sociedade tem que ser inscrita na OAB e não na junta comercial. Ele ganha, então, ali personalidade jurídica, pode emitir nota fiscal, faz a redução da sua carga tributária e aí tem um benefício muito legal. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele não está sujeito a pagar mais uma anuidade. E aí o pessoal deve estar se perguntando, mas por que pagar mais uma anuidade? Porque aí você sabe, o sócio precisa pagar uma anuidade pessoa física, e a sociedade, pessoa jurídica, precisa pagar uma anuidade pessoa jurídica. Só que o Estado de São Paulo, o Conselho Seccional de São Paulo, há alguns anos ele já dá esse benefício para o advogado que está na sociedade unipessoal. Ou seja, paga apenas a sua anuidade pessoa física e a sua anuidade pessoa jurídica você está dispensado. Então, olha os ganhos, olha os benefícios que esse tipo de sociedade trouxe para toda a advocacia. E esse é um grande benefício mesmo, porque na maioria das áreas regulamentadas, você acaba pagando uma anuidade tanto na pessoa física. Então, por exemplo, nós temos lá 4 sócios. Os 4 sócios pagam a anuidade e nós temos que pagar também a anuidade do escritório de contabilidade. E isso acontece com a contabilidade, com a arquitetura, engenharia, médicos, dentistas, toda a classe regulamentada que eu conheço paga a anuidade da pessoa jurídica, exceto a OAB. Pois é. Não é em todos os estados isso, tá? Esse benefício. Mas aqui em São Paulo tem esse benefício maravilhoso. Onde, de fato, você sabe, conhece, aqui a gente não precisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma sociedade unipessoal. Eu pago a minha sociedade pessoa física e não preciso pagar a minha sociedade jurídica, né? Então, isso é um benefício, mais um dos benefícios, né? Eu vejo muito alguns advogados que não enxergam a sociedade como uma empresa, como um negócio. Eles enxergam como se fosse um eu-emprego. O senhor também tem notado essa mentalidade, esse ponto de vista? Sim, eu já notei muito. No passado isso era muito mais frequente. Mas eu tenho percebido, Felipe, que essa mentalidade ela está se desconstruindo aos poucos. Posso dizer para você que essa nova formação desses jovens advogados, eles já têm uma mentalidade mais empreendedora.
Então, onde a gente desconstrói esse conceito do escritório ser eu e apenas eu, né? No máximo uma secretária. E ele já vem com o conceito de um escritório setorizado, com uma equipe, né, jurídica, com uma equipe comercial, com uma equipe financeira. Então, onde, de fato, o escritório... E o advogado que não levar isso ao pé da letra, entender que o seu escritório é uma empresa, né, ele vai ficar fadado ao não crescimento, ao não escalamento de vendas, de faturamento, seja o que for. Ele vai ficar limitadíssimo. Então, o escritório é uma empresa, sim. E até, veja você, porque como o próprio estatuto já trata isso, né? Ele dá a possibilidade de publicidade. Tanto o advogado quanto a sociedade podem fazer a publicidade. Então, a publicidade é mais um setor do escritório, onde mostra e comprova que os escritórios de advocacia, assim como os escritórios de contabilidade, qualquer outro escritório que presta serviço, é uma empresa. E como empresa, você precisa cuidar como empresa, setorizar, né? E empresa tem que ter lucro. Com certeza. E eu gostaria, o senhor mencionou que tem uma sociedade unipessoal, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre ela. Qual seria o nome? Quais ramos o senhor atende? Há quantos anos no mercado? Legal, Felipe. O escritório nosso vai completar agora, no final desse ano de 2024, no dia 3 de novembro de 2024, uma data muito simbólica para mim. Ele completa-se 17 anos de fundação. Eu fundei o escritório sozinho, né? Sempre com incentivo dos meus pais e da minha esposa. E ali iniciou-se uma trajetória na minha vida. Eu confesso para você que eu não queria ser empreendedor, tá? Porque meus pais já eram empreendedores e eu sabia das dificuldades. Eu relutei muito. Comecei minha carreira profissional trabalhando num grande escritório. Trabalhei por um bom período, até que chegou um momento de eu trocar aqueles ciclos. Trocamos o ciclo e aí, de fato, eu comecei na vida solo, né? Na carreira solo. Posso dizer que foi um grande aprendizado, foi uma grande conquista e foi maravilhoso. Então, eu fundei o escritório. Na época, não tinha esse benefício da sociedade unipessoal, então eu comecei como autônomo, né? E aí comecei nichando em algumas áreas, não apenas em uma única área, porque eu entendia que se eu nichasse numa única área, eu estaria fadado de repente, a não ter muita captação de clientela. Então, eu escolhi de 3 a 4 áreas para começar a advogar. E ali me propus, o escritório foi tomando corpo, foi crescendo, aí contratei um primeiro assistente, foi trabalhando, aí o escritório passou a ter uma sede própria, né? E aí hoje a gente conta com uma equipe, né, tanto de profissionais da área jurídica, da área administrativa, da área comercial, para que de fato a gente possa seguir. O escritório chama-se, então, desde 2017, então, assim que surgiu essa legislação, então eu saí do mundo, né, de autônomo para ser, então, um empresário de fato, né? Então, o escritório foi criado como Edilton Cardoso Sociedade Individual de Advocacia, né? O escritório hoje, graças a Deus, tem sede própria, como eu disse, né? Temos uma equipe para dar apoio. A gente atende ainda algumas áreas. Nosso escritório não é full service, Felipe, né? Eu acho que isso é um problema para o advogado. O advogado que, ao mesmo tempo que atua na área criminal, ele atua na área civil de família. Ele atua na área tributária, ele atua na área previdenciária. Por quê? É difícil. Porque você bem sabe, as nossas legislações são enormes. O Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Então, como é que você vira especialista em direito civil e você também quer ser especialista em direito penal, cujo também Código Penal é enorme, né? Você tem um Código de Processo Penal. Enfim, então, o escritório atende hoje basicamente na área de direito imobiliário, direito de família, atuamos na área contratual, a gente faz muito contrato, revisão de contrato. Atuamos, e aí isso eu herdei do primeiro escritório, atuamos muito no direito bancário. Atuamos também na área do direito trabalhista também. Hoje o nosso foco é muito mais reclamada do que reclamante. Quando lá atrás eu comecei muito com reclamante, né? Para quem não entende, reclamante são os trabalhadores, né? Os ex-trabalhadores, os empregados. E aí, com o tempo, esse meu público foi mudando e hoje a gente atende na área trabalhista muitos empresários. Então, a gente já está do lado ali das empresas reclamadas. Então, são 3, 4 áreas. Atendemos também a área do direito tributário, né? E claro que não sou eu que atendo tudo, porque não dá, é impossível, né? Então, por isso da importância de ter uma equipe capacitada, preparada
para poder atender aí os desejos de toda a sociedade. Não, perfeito. E quais foram as principais dificuldades nesse início? E principalmente, quais são as principais dificuldades neste momento? No início, as principais dificuldades, sem dúvida alguma, era a captação de clientela de forma lícita, né? Apesar da gente não ter o provimento 205 naquela época, mas já existia o código de ética da OAB. Então, você trazer clientes para o escritório de forma lícita, correta, né? Observando a ética, sempre foi um desafio muito grande, né? Então, a nossa preocupação sempre foi atuar com muita ética, né? Isso não é porque eu estou aqui na sua frente, não. Meus colaboradores sabem disso. É atuar dentro da ética profissional, dentro da ética moral, né? Ter uma transparência muito boa com o cliente. Eu acho que isso é um problema de muitos advogados. Porque, assim, Felipe, o pessoal interpreta que a advocacia vai ser só sucesso. Quem é que não quer advocacia só de sucesso? Quem é que não quer uma empresa só de sucesso? Mas você bem sabe que o mundo empreendedor, você nem sempre ganha. Muitas das vezes você perde. Aliás, muitas vezes você perde. E qual que é a dificuldade que eu vejo dos advogados? E por isso que eu toquei nesse assunto. É a transparência. Porque muitas das vezes você provoca o Poder Judiciário para você obter uma determinada decisão, só que quem está do lado oposto da mesa, quem está na ponta da mesa, que é o juiz, ele pensa diferente de você. E aí ele pensa diferente de você e o processo não está devidamente instruído. E aí o que vem? As tão temidas decisões desfavoráveis. E aí onde o advogado erra? Porque ele não comunica ao cliente. Então por isso que eu falo para você que uma das nossas preocupações sempre foi a transparência com o cliente, além de atuação ética. Por quê? Sendo a decisão favorável ou desfavorável, a gente precisa dar conhecimento ao cliente daquela decisão. Eu, enquanto advogado, eu não sou o dono do processo. Se ele resolver trocar de advogado, é simples. Ele apenas me notifica e vai contratar outro advogado. Acabou. Ele revoga meus poderes e passa a ter outro. Então, eu, enquanto profissional, preciso ter essa transparência com o meu cliente. É óbvio que tem decisões que são difíceis você contar para o cliente. Olha, nós perdemos o processo. Quem que gosta de dar uma notícia dessa para o seu cliente que está ali te pagando? Ninguém gosta. Mas eu sempre tive isso comigo. Independentemente da decisão, e deixe-se claro, eu quero ganhar todas. Mas eu sei que nem todas eu vou ganhar. E aí a gente tem essa transparência com o cliente. Então, eu acho que isso também é um princípio norteador muito forte. Então, a minha equipe tem que estar orientada. Qualquer decisão que venha do cliente, seja ela boa ou ruim, manda para o cliente. Ele não vai gostar se for ruim. Se for positiva, ele vai adorar. E claro que a gente quer ter decisões favoráveis sempre. Mas muitas das vezes a gente também não tem. Né? Me lembro de um caso de plano de saúde, né, que eu atuei, né, numa negativa de um plano de saúde. O plano de saúde se negava a atender um tratamento médico de uma cliente nossa. E nós entramos com um pedido de decisão liminar e o juiz negou. O juiz falou, não vejo urgência. Né? E aí eu falava, meu Deus, não vê urgência. Cadê a sensibilidade? Cadê a humanidade? E aí submeti a cliente ficou muito brava. Já estava enferma, ficou muito brava. E eu falei para ela, calma, nós vamos recorrer. E entramos com recurso ao tribunal, e o tribunal, de pronto, recebeu o recurso em 24 horas, ele reformou a decisão do juiz de primeira instância. Né? Então, óbvio, eu poderia ter ocultado da cliente para depois dar... Mas eu não sabia o que poderia vir em segunda instância. Nós temos 3 instâncias no Brasil. Né? Existem inúmeros recursos? Existem, mas... é uma quantidade pequena, se você parar para pensar, de instâncias. Então, eu não sabia se ali a segunda instância ia se convencer das minhas razões. Felizmente, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente faz, conseguimos reverter. Mas até chegar nessa decisão, a cliente sofreu um pouquinho, eu também sofri, né, por estar ali. O advogado ele é um intermediário do cliente nessa luta, né, por seus direitos. E assim por diante. Não sei se eu respondi suas dúvidas. Claro, conseguiu sim. E o senhor mencionou, por ser professor e também com uma função de vice-presidente na subseção Penha de França, o senhor tem a proximidade ali de muitos jovens estudantes. Qual que é a maior dificuldade que esses jovens têm no momento? Ou por que eles acabam, às vezes, batendo a cabeça ali, né, e não tendo um crescimento na advocacia?
Olha, Felipe, é uma pergunta difícil, mas o que eu vejo hoje dessa nova geração de advogados, nós estamos literalmente, eu vou falar por mim, né? Não por você, você é jovem ainda, mas eu já tô mais para lá do que para cá. É, é uma geração que tem dificuldades em se pôr efetivamente como advogado no seu campo de trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? O advogado ele tem que ser aquela pessoa, aquele profissional, que ele tem que estar no tribunal, ele tem que estar nas audiências para poder ali defender o seu cliente. Então isso exige um certo preparo, né? E eu vejo alguns profissionais com muita dificuldade. Então eles têm eles são introvertidos. Aí eu não quero fazer audiência, né? Tem uma época que eu abri um processo de seleção, o advogado falou claramente para mim: doutor, eu não quero fazer audiências. Mas foi claro, assim. E aí eu pensei na minha cabeça, né? Se você não quer fazer audiência, você quer fazer o quê? Né? Claro, ele queria ficar no escritório escrevendo. Eu não vou dizer apenas escrevendo, porque escrever é muito complicado, é complexo. Mas a atividade do advogado, ela é muito complexa por si só. Então você tem que estar ali se expondo. Nem sempre você vai ter uma receptividade como você gostaria de ter. Né? É comum, as autoridades às vezes estão mal-humoradas, estão cansadas, estão esgotadas pelo seu dia a dia e às vezes a recepção nem sempre vai ser favorável. Mas você, como um intermediário nessa relação cliente e autoridade, você tem que ir lá botar sua cara a tapa e enfrentar aquela indisposição. E eu vejo muitos profissionais que não estão, né, capacitados a isso. E aí eu vou um pouco mais além. Hoje nós estamos falando já de inteligência artificial, que eu vejo como uma ótima ferramenta para melhorar ainda mais o nosso trabalho. Mas a gente começa a se deparar com profissionais que têm enormes dificuldades de se comunicar. E quando a gente fala de comunicação do profissional, ela não é apenas essa comunicação verbal que fazemos aqui. Nós, advogados, fazemos muita comunicação escrita. O advogado que não sabe escrever. Então você para. Eu já tive essa experiência também dentro do escritório. A pessoa fala maravilhosamente, ela conversa com você, mas chega na hora de escrever, fazer uma peça de um recurso, dá dor de barriga. Ela não consegue escrever. E aí a pessoa chega e fala assim: doutor Edilton, não é isso que eu quero, eu vou para outra área do direito porque eu percebo que eu não sei lidar com isso. Então a gente vê essa dificuldade. Então você precisa somar. A inteligência artificial veio para somar e não apenas para você colocar, porque hoje é muito fácil. Você coloca lá no chat GPT da vida, você coloca lá, fazer uma notificação, ele faz uma notificação para você. Fazendo um recurso, ele faz um recurso para você. Mas não adianta nada você dar a ordem para a inteligência fazer para você se você não sabe sequer revisar para saber se aqueles pontos que ele está atacando de fato são coesos, são relevantes para a tua atuação. Então, eu vejo muito essa dificuldade do advogado que quer de fato se colocar como advogado em si e ele entender que a advocacia exige múltiplas facetas dele, né? Como toda e qualquer profissão, tá, Felipe? Você sabe disso, você é um profissional também, te exige múltiplas facetas. E nem sempre você quer fazer aquela faceta, mas você precisa fazer. E nós, advogados, também. Claro, dentro do nosso campo de atuação. Nos tribunais, nas audiências, nas delegacias, seja onde for. E a gente precisa se dispor, porque, no fundo, você não está defendendo a si. Você está defendendo um direito de um terceiro cujo pagamento, muitas das vezes, já foi feito para você estar ali, ou representando. Então, o advogado precisa entender que ele está ali para isso. E outra coisa, que aí isso me faz lembrar, que é a desistência fácil. A gente vê muito isso na advocacia. O que acontece, Felipe? Só para você poder entender e a gente poder se fazer entender. O advogado, a advogada, muitas das vezes ele entra com um pedido e esse pedido de plano não foi compreendido corretamente pelo juiz ou pela autoridade. E o juiz, a autoridade, simplesmente nega. É o que a gente chama de indeferimento. Negou. E você vê que ali que não houve um exercício de bom senso, um exercício de se colocar na pele da pessoa para entender. E aí, muitos advogados, muitos profissionais já ali se destemperam e desanimam. Ah, tá bom.
Não, não. O advogado ele tem que ser combativo. O advogado, eu não estou incitando arrogância, não estou incitando atitudes desrespeitosas, mas você precisa ser combativo, você precisa acreditar. Então, perdeu em primeira instância, recorra à segunda. Perdeu em primeira e em segunda, ainda por mais difícil que seja, recorra à terceira. Você tem no mínimo 3 instâncias para você poder trabalhar. Ah, mas doutor Edilton, só vai demorar. É verdade. Vai demorar. Vai te gerar horas de trabalho, horas de estudo, horas de pensamento, horas de você ficar ali se debruçando, estudando. Então, é mais uma das dificuldades que eu vejo. A falta de combatividade dos novos profissionais, né? Então, por isso, da importância de capacitarem-se sempre, de estudar as novas tecnologias, que elas vieram para nos auxiliar, né? Eu costumo dizer que as novas tecnologias não vão substituir o advogado. Pelo contrário. Elas vão auxiliar o bom profissional. Então, óbvio, ela vai te auxiliar numa etapa da sua vida profissional. E se você bem souber conduzi-la, você vai aprimorar muito mais aquele trabalho e ter uma facilidade no seu campo de trabalho, né? Então, precisa entender isso. E, claro, tá ali entendendo que quem está do outro lado nem sempre tem a mesma percepção, né? A começar, né? Eu sempre brinco, né? Como a gente faz direito de família, é sempre um desafio quando eu, como homem, defender uma mãe, uma mulher. Porque eu não, por mais que eu queira estar na pele dela, eu nunca passei o que ela passou. E aí você vai para um tribunal onde você pega ali uma juíza, uma mulher também. Então, a juíza, se você está do lado da mãe, isso já aconteceu comigo, a juíza ela faz existe uma conexão entre elas que elas se entendem e o caso fica muito mais favorável a você. Agora, você pega a mesma situação de direito de família, mas você não está defendendo a mulher, você está defendendo o homem e chega na audiência, é uma juíza. Muda totalmente. Então, óbvio que na primeira situação, se é nessa situação que eu narrei, você vai ser muito bem tratado, como já aconteceu comigo. E na segunda situação, onde também era a situação semelhante e eu defendia um homem, eu fui maltratado pela juíza. Ao ponto de falar assim, excelência, eu só requeiro respeito a mim e ao meu cliente. Porque ela confundiu, né? Ela traduziu ali a ofensa, a mulher que estava ali no debate, como se fosse para ela. Então isso é combatividade. Então é você enfrentar, muitas das vezes, mesmo com medo, mas você enfrentar esses desmandos, esses desafios que a profissão nos traz. Nossa, perfeito. E doutor, estamos caminhando para a reta final do nosso episódio e o senhor mencionou anteriormente que o senhor também é professor. Sim. E eu tenho uma curiosidade. Por que o percentual de estudantes que não passam no exame da ordem é tão grande? Olha, Felipe, eu tenho uma honra, eu tenho a felicidade de lecionar. Eu costumo brincar que a docência na minha vida é uma questão muito mais prazerosa do que qualquer outra, né? Que é você entregar o pouco do conhecimento que a gente tem para os alunos, né? Essa dificuldade, muitas das vezes, está atrelada à falta de capacitação. Eu não vou achar aqui um bode expiatório para você. Não vou falar, o culpado é esse ou aquele. Eu acho que é uma soma, né? E na docência isso fica muito claro para a gente, né? Nos bancos das graduações, né? Hoje nós temos uma era de absoluto capitalismo imposto nas graduações. Na pandemia foi a farra das demissões dos professores, porque agora é tudo EAD. Então você tem as faculdades pressionando enormemente o professor, tantas horas aulas, né, com a redução drástica das horas aulas, do valor da hora aula, né? Então, quem perde no final das contas é o aluno, né? Porque você tem cursos, muitas vezes cursos insuficientes, porque hoje é tudo gravado, né? Algumas faculdades ainda prezam pelo presencial, mas a participação está cada vez menor, porque é uma geração que veio para começar a estudar de uma forma EAD.
E então eu vejo isso como um prejuízo, né? Eu sou da época antiga ainda, então de um ensino presencial, por mais que eu não queria ir para a faculdade, eu tinha que estar lá. Das 7 às 10 da noite eu tinha aula todos os dias. 10, 11 horas, não me lembro ao certo. Mas eu tinha aula presencial, gostando ou não. Né? Então você estava ali concentrado, você tava ali, não existia celular. Hoje, no EAD, você está ali com um cara, ele fecha a câmera, isso acontece comigo, ele fecha a câmera. Comigo não acontece menos porque eu leciono para cursos preparatórios. Então só tá ali de fato quem está interessado, porque ele quer. Agora, aluno de graduação, você tem aquele perfil que ele tá ali porque o pai dele obrigou, porque a mãe tá... Não, você tem que fazer uma graduação, você tem que ser alguém na vida, mas ele não tá minimamente interessado. E aí, como EAD, dispersa tudo. Você tá ali, tá ligado o notebook, mas ele tá olhando ali o celular dele, tá vendo rede social, tá fazendo outra coisa. Então, como eu disse para você, eu não vou achar só um bode expiatório, eu vou achar... São vários os culpados. Então, é a falta de interesse do próprio aluno, é a forma de como ele está aprendendo também, como ele está sendo doutrinado, e isso quem faz para ele é a faculdade. E a faculdade, ela impõe uma determinada grade, né? Brinco com o meu assistente, o Dr. Vinícius, que na minha época era aula de segunda a sexta, e muitas das vezes eu tinha matérias obrigatórias que tinha que cursar aos sábados. Hoje, os cursos deles, quando eu converso, dias de semana, dia sim, dia não. É culpa do aluno? Não é culpa do aluno. É a culpa da carga, da grade que foi imposta a ele. Então, assim, a gente vê esse lamentável índice de reprovação, que é altíssimo, tá, Felipe? Alguns anos atrás foram feito um estudo e estima-se que nós temos mais de 1 bilhão de bacharéis represados pelo exame de ordem. Mais de 1 milhão de bacharéis em direitos. Porque para prestar o exame de ordem, você tem que ser bacharel em direito. Então você tem mais de 1 milhão de alunos que se formaram, que não conseguiram se tornar advogados ou advogadas, porque não conseguiram passar no exame de ordem. Acho que tem estudantes que até desistem, né? Muitos. Eu conheço vários, tá? Porque como a gente leciona, então assim, eu vejo alunos capacitadíssimos. E é importante falar sobre isso, né? Porque o exame de ordem ele não é apenas técnica, não é apenas jurídico. Não é, eu vou estudar direito de família e direito tributário, vou estudar e vou passar. Ok. Eu vejo, né, muitos alunos competentes, sabem do que estão falando. Mas aí você tem outro aspecto, o aspecto psicológico e emocional na hora do exame. Então, se você não está capacitado... Eu tenho alunos, né, que... Professor, mas na hora do exame me dá um piriri danado. Eu não consigo. Ou, professor, eu tenho crise de ansiedade. Tem a noite que eu não durmo, aí não consigo fazer o exame. Então, o exame, ele é dotado de 3 requisitos. O requisito de conhecimento jurídico, em todas as 20 matérias que o exame estabelece no edital. Psicológico, que você tem que estar bem consigo mesmo. E emocional. Porque se o teu emocional não está bem, vai respingar na sua capacitação física e na hora do exame de ordem você vai ter tremedeira, você vai ter uma dor de barriga, enfim, você vai ter uma dor de cabeça enorme, entre outros requisitos tão importantes para você estar bem para fazer o dia a dia. Então, talvez tudo isso justifique um número elevadíssimo de candidatos que, lamentavelmente, desistiram de ser advogado, desistiram dos seus sonhos, né? Mas o que a gente pode falar, não desista, persista, né? Comece a estudar. Eu tive um grande amigo, um irmão, inclusive, em Cristo, que morreu, né, na pandemia, com 37 anos, que ele ficou 20 anos. Ele tinha formado no mesmo tempo que eu. E aí ele tinha outra profissão, mas nunca se dedicou para passar no exame de ordem. Então ele reprovava, fez um monte de exame. Até que quando ele, de fato, saiu daquele bom emprego que ele tinha, ele precisou da carteira para ser advogado, e aí ele não tinha. E aí focou, foi meu aluno, inclusive, né? Além de ser amigo, foi meu aluno, foi aprovado no exame, pouco tempo depois veio a pandemia. Nossa. E ele morreu. Né? Então, enfim, mas tem que persistir, não pode desanimar, não. Com certeza. E, doutor, estamos chegando ao final do nosso episódio. Que pena, mas já. Que pena, infelizmente. E uma dúvida, o senhor gostaria de comentar sobre algo que não perguntamos? Perguntar? Comentar. Não. Comentar? Algum tema?
Não, Felipe, acho que a gente foi bem abrangente aqui, tentamos falar. O recado que eu sempre gosto de passar, né? O nosso público que eventualmente tá analisando, tá nos ouvindo, né? Tá dando a honra aí de nos ouvir. E se for advogado, é o que eu sempre falo. Vamos começar pela base. Vamos estudar a legislação principal da nossa carreira, que é a ética profissional, né? Ali você consegue entender conceitos de conduta, conceitos de comportamento fundamentais para o bom exercício da advocacia, né? Então, isso é muito importante. Então, desde você saber cobrar os seus honorários advocatícios, até como você se portar numa audiência. Olha a importância disso, Felipe, né? O advogado que não sabe sequer como se portar numa audiência. Porque nós temos lados, né? Inclusive, né? Determinada justiça, o advogado que está pelo réu senta do lado direito da mesa e na outra justiça ele senta do lado esquerdo. Então, existem inúmeras situações que o advogado precisa estudar. Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 94 e o Código de Ética da Advocacia, né? São as premissas básicas. Doutor Edilton, Felipe, como é que faz para ser um advogado bom? Começa pelo princípio. Começa estudando a legislação básica. Mas eu tenho um sonho de ser um ótimo criminalista. Não tem problema algum. Você será um ótimo criminalista desde que você saiba estudar as bases, os princípios, né? E o estatuto, o código de ética, ele dá muita base pra gente. Dá muito comportamento inicial de qualquer advogado. Não só no início de carreira, não. No início, no meio e no fim. Tem que ser o livro de cabeceira do advogado, né? Exato, né? O estatuto eu tenho, desde a minha faculdade eu tenho vários, porque, como você sabe, a legislação vem mudando. E o estatuto também. O estatuto veio com outras mudanças recentes, 2022. Ótimo, tem que estudar. A advocacia, os advogados associados, né? Então, a legislação vem mudando. O importante sempre ter essa mentalidade. Eu acho que muitas das vezes, Felipe, o problema nosso como ser humano é a nossa mentalidade, né? Porque às vezes nós mesmos, a gente incute em nós mesmos, eu não consigo, eu não posso. Não, a gente pode. Basta a gente querer e ter essa disposição de enfrentar o nosso próprio, né, organismo, a nossa mentalidade. Esse é o maior desafio, né? Então, acho que esse é um recado importante para passar, estudar constantemente e sempre buscar pela ética, pelos bons costumes, pela boa prática, pela transparência com o seu cliente. A gente gostando ou não, né, das determinadas decisões, informar o cliente, né, estar sempre ali à disposição para esclarecer o cliente. E claro, né, gente, olha, outra coisa importantíssima é tirar esse juridiquês, né? O advogado fica tão preocupado. Nós estamos falando de rede social, né, falando de exposição, né? A minha equipe pega muito no meu pé. Doutor Edilton, tira o juridiquês, né? Vamos falar fácil. A gente não tá falando com o advogado, né? Ali, quando você tá falando que você quer que a sua mensagem que chegue a uma pessoa que, de fato, não sabia de nada daquilo. Porque a pessoa que sabe, ela não tá consumindo o teu material, né? Então, acho isso muito importante também, o nosso linguajar, a nossa forma de comunicação. Concordo plenamente. Eu vejo muito juridiquês ainda no dia a dia. E, doutor, muitíssimo obrigado novamente por ter aceitado o nosso convite. Espero vê-lo em breve, quem sabe meados de outubro, novembro. Estaremos aqui com as portas abertas, caso o senhor queira aí participar novamente com alguma chapa, né? Buscando a reeleição na subseção Penha de França. Eu que agradeço, Felipe, foi uma honra, prazer conhecer você, o Wesley que está ali, a equipe toda que está tratando a gente com tanto carinho, uma honra estar aqui, né? Espero ter contribuído para você, para as pessoas que vão nos assistir e tentar de uma forma, né, transformar esse mundo, ainda que a gente seja uma gotinha nesse oceano, a gente tem que acreditar na mudança sempre para melhor. E uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor. Obrigado eu. Doutoras e doutores, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, pois semanalmente teremos episódios novos com grandes personalidades do mercado jurídico. E até a próxima.